assistem o programa do Foyer já sabem que nem só de atores se faz um teatro. E para isso hoje a gente vai receber ele. Vamos deixar ele falar por ele mesmo, não é? Roda a vinheta. E já estamos com o nosso convidado dessa semana aqui no Foyer e eu vou começar apresentando ele para vocês. Ele é produtor há mais de 15 anos. Já foi de Rei Leão a Wicked. E dando um pulinho Encantando na Chuva. E ainda promete muito mais por aí. Com vocês, Vinícius Munhoz. Uma salva de palmas! Olha, a gente colocou Obrigado. pouquíssimas aqui porque a gente sabe que a lista é extensa demais de produções, não é mesmo? Então a gente colocou só algumas para dar um gostinho. Mas a gente vai falar de todas elas ainda hoje e do que Legal. está por vir também. Espero que possamos falar de muito do que está vindo, né? Será que eu vou falar? será? Não sei. É um prazer receber você aqui, Vini. E continuamos essa semana com a nossa cadeira rotativa do Foyer, não é? Então, Pietro segue, vocês votaram e ele ficou para mais um episódio. Pietro Alonso, que prazer ter você conosco. Obrigado, Bel, obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Mas é isso, sejam muito bem-vindos ao Foyer. Obrigado. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, não é? E a gente sempre começa esse nosso primeiro bloco com um quadro que chama Vem cá, te conheço? Pi, do que consiste o Vem cá, te conheço? Vem cá, te conheço consiste em algumas informações sobre você, tá? Que a nossa equipe de pesquisadores Tá. andou pesquisando, Apurando. apurando. E vamos ver quais são essas informações, Bel. Vamos começar então com... Ai, que medo. Vamos começar do começo, não é? Vamos puxar ali do começo da Do vida começo, de Vini, não em é? 1910, Vinícius... Mas vamos lá. Vini, é verdade que você estudou na Rio Branco e se formou em rádio e TV? Sim, é verdade. Eu me formei, e não só na faculdade, como também no ensino médio. Vivi minha vida toda praticamente de Rio Branco. Foi lá, inclusive, onde eu comecei a me apaixonar por teatro. Né? Minha carreira, né, se é que é possível dizer carreira, por ser não profissional ali naquele momento, mas foi onde eu tive meu primeiro contato com produção, inclusive. E fui fazer rádio e TV porque, na época, era o que tinha mais próximo desse universo de produção. Então, né, hoje existem cursos de produção cultural, de gestão cultural e tal. Mas, na época, eu falava assim, eu quero produzir teatro musical. Eu sempre tive isso presente na minha vida. Como é que eu faço? Eu fui pra rádio e TV. Gostei? Odiei. Sendo muito honesto, eu não tenho paciência para audiovisual. Mas lá aprendi muitos conceitos e muito do início ali do que é o produzido, do que é a produção. Acho que tem um grande aprendizado ali nesse período. Mas é verdade. Vim de lá, nos primórdios. Muito bom. E a gente sabe, Vini, que você é uma pessoa que sempre quis a produção, né? Você nunca quis as outras áreas. Quando que isso começou? Ali, você acabou de contar pra gente, ali dentro da faculdade, você sentiu, dentro da escola, já sentiu essa vocação dentro de você? Mas qual foi o start, assim? Você lembra, assim, a peça que você assistiu? Ou o que foi que falou assim, agora? Eu sempre fui muito pra teatro. Meus pais me levavam muito pra assistir teatro. Só que na época, né, ainda mais criança, literalmente, acho que a primeira peça que eu me recordo de ter assistido foi Castelo Rá-Tim-Bum, Onde Está o Nino, com o elenco original no Teatro Tuca. Nossa. E eu guardo Nossa. programas, né? Eu tenho um pequeno acervo de programas. E é o meu primeiro, que eu considero meu primeiro programa guardado ali dessa primeira peça que eu assisti. Quando você é um público leigo, criança, e você se vê e assistindo ali um espetáculo, você não tem noção do que é o produtor, né? Eu sempre fui apaixonado por aquilo e por um tempo eu achei que eu queria ser ator. Mas assim, passou rápido. Passou em 2 segundos quando eu descobri que existiam outras coisas ali dentro, né? O ser produtor surgiu meio que por necessidade. Eu tinha, sei lá, tava no 9º ano, no primeiro ano de ensino médio, e apareceu um cartaz no colégio, procura-se Romeu. Nosso Romeu ficou doente e abrimos a audição para um novo Romeu. E eu fui lá para audicionar para Romeu, para o grupo de teatro do Colégio Rio Branco, que até hoje existe, continua perdurando lá. E que é um grupo muito forte, né, de teatro. Super, Formou formou grandes muita nomes, gente. né? E muita gente saiu de lá e continua seguindo carreira. Pessoas hoje do universo do teatro musical passaram dentro do grupo de teatro ali do colégio. E ali eu não passei pra audição, eu não fui o Romeu, graças ao bom Deus. O mundo não precisou ver isso. Mas eu entrei no grupo. E aí virei a árvore, virei a pedra, virei outras coisas ali e me aproximei. E eu acho que assim, eu
mesmo por pouquíssimo tempo, tendo estado no lugar de ator, sei muito bem do perrengue que é ser ator, sabe? E assim, eu acho louvável. Eu não tenho inteligência emocional pra ser ator, né? Porque você não basta ser bom, não basta você só cumprir o seu papel ali enquanto você tá em cartaz com aquela produção. Tem o teu perfil físico, tem o teu perfil vocal. Você tem que saber dançar, cantar e atuar. Você tem que se dar bem com todo mundo da produção. Você não pode ser uma pessoa que se queima no mercado. Assim, é muito difícil. É muito difícil. Não basta ser bom, né? Você São precisa vários cumprir fatores, muitos né? fatores. E eu sei que eu emocionalmente não daria conta nunca disso. Então acho incrível, sabe? E eu acho que foi um aprendizado também, de alguma forma, estar nesse lugar, mesmo que ali ainda adolescente, no iniciozinho de ter um contato com o que era teatro, para de fato entender hoje o que é agora como produtor, que consequências, inclusive, o meu trabalho gera e decisões geram na frente dessa cadeia toda, né? Dos camareiros, dos técnicos, de todo mundo, é muita gente. Então, mas foi tudo ali. E aí, isso acontecia dentro de um teatro de 600 lugares, que ainda existe, que é o Teatro do Colégio Rio Branco, ali na Avenida Higienópolis. E ele era usado uma vez por ano para a apresentação desse grupo de teatro. Um teatro de 600 lugares, com um palco, com, assim, uma mega estrutura para um colégio. É melhor do que muito teatro que a gente vê por aí. E aí, eu, junto com outros 2 amigos, fomos até a direção do colégio e falou: escuta, a gente pode começar a tentar usar esse teatro para outras coisas? E aí, a gente criou um grupo de teatro musical dentro do colégio, onde a gente começou ali a se autoproduzir, né? E ali que é onde eu comecei a entender o que era o trabalho do produtor e como isso funcionava, né? Errando muito, batendo muito, porque, de novo, e infelizmente, né? Pouquíssimas são as oportunidades, lugares onde hoje você consegue estudar produção, né? E ali a gente foi batendo na trave, acertando, errando, batendo na parede, enfim, até de fato sair. E a gente fez um musical, a gente foi louco, tinha 17 anos na época, os outros 2 amigos tinham 15 anos. E a gente fez um musical chamado Broadway in Concert, lá no colégio, onde a gente arrecadou fundos para a campanha da poliomielite, do Rotary. Nossa doação, inclusive, foi uma das doações marco da erradicação da polio em um país da África. Então, assim, mexeu muito. E a gente abriu a audição, chamamos os atores e atrizes de teatro musical, colocamos uma orquestra no palco pela primeira vez ali. E aí, aquilo ali me catapultou para o ambiente profissional. E aí eu comecei na Time for Fun. Eu falo demais, eu sou uma metralhadora, tá? Então, Isso é assim, graças a Deus. maravilhoso. A Graças gente tá a aqui Deus. pra isso. E eu tô amando. Por mim, esse episódio tem 40 horas. Você pode me olhar torto agora, mas eu gostaria. Não, mas é legal você falar disso, né? Antes de você, a gente estava gravando com o Vitor, né? E a gente estava falando da figura do dramaturgo. E eu acredito que, assim como a figura do produtor, são praticamente não existe esse tipo de formação ainda no Brasil, né? Ou se existe algo muito recente, muito novo. E é interessante ouvir você, uma pessoa jovem que já está ocupando esse lugar e que também não é. A gente sempre pensa no produtor como, sei lá, um ator frustrado. Ou alguém que não deu certo e resolveu. Ou alguém por necessidade foi fazer a produção do seu espetáculo, das suas coisas. É legal você ter essa paixão pelo ato de produzir, assim. É muito interessante ouvir você falar. Eu digo que assim, é interessante, mas eu tenho muitos problemas mentais por isso, eu acho. Porque não é fácil, gente. É uma loucura produzir, é uma loucura. É E uma eu entendo loucura. porque muita gente foge, inclusive. E aí, pela necessidade, acaba indo. Mas eu sou apaixonado, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O problema mental tá adquirido e é isso, eu não consigo me curar. E você gosta de produzir coisas grandes, né? E, Você nunca trabalhou com Visto um coisa pequena, currículo. né? e eu tentei, e aí eu aprendi e assumi que eu não sei fazer coisa pequena. Então, assim, eu já... Evita Open Air. Evita Open Air foi uma das produções que eu tive na minha carreira, aonde eu prometi pra mim mesmo, vamos fazer pequeno. É um conceito... Juro, começou assim, tá? É mesmo? Juro por Deus. Juro por Eu tô Deus. chocada. Eu nunca soube disso. É um conceito tão diferente que pode dar tão errado. Porque, assim, no parque, levantar um teatro, fazer a coisa acontecer. Então, vamos começar pequeno. De repente, O pequeno é um palco de 20 metros. 12 mil metros quadrados, 1.600 pessoas por sessão, Evita Palusa, começaram a chamar o show de Evita Palusa, o Evita Open Air. E aí caiu a realidade, que assim, eu olhei e falei, realmente, eu não sei fazer coisa pequena. E por 2 coisas. Eu acho que a gente tem, pra fazer com qualidade, que é uma coisa que eu não abro mão. E assim, eu não
não me contento. Acho que quem teve a oportunidade de assistir Matilda viu e vê ali um resultado quase, eu considero impecável quando a gente olha para o nível de produção, quando a gente fala de cenário, quando a gente fala de figurino. Foi uma produção que ficou ali muitos anos sendo maturada para de fato acontecer. Para aquilo estar no palco foram 10 anos de trabalho. Literalmente. Não é que eu tô falando, 10 anos. Não. Insistentemente trabalhando em 10 anos para conseguir levantar um projeto. Tem um show que a gente estreia em 2025 que eu estou negociando desde 2016. E não é que eu estou negociando em 2016, falando que ele vai acontecer em 19, depois foi 20, 21, 25. Não, desde 2016 eu falo que ele vai acontecer em 2025. Então, assim, são muitos anos. Custa muito dinheiro. Sim. Como é que esse dinheiro volta? Esse dinheiro volta com... Se você tem uma plateia de 600 lugares, ele volta num certo volume. Se você tem uma plateia de 1.600 lugares, você aumentou a tua capacidade para poder rentabilizar e gerar mais. Nesse princípio, foi o motivo de ter feito o Evita da forma que foi. E eu sou apaixonado pelo formato open air. Acho que, assim, muita gente me pergunta o que você vai fazer, qual é o próximo, o que vem, o que não vem. E eu sei que em algum momento essa conversa vai chegar, mas, assim, não categoricamente dizer que o open air tá aí em 2025, mas que estará no futuro da VME, isso eu garanto, com certeza. Assim, a experiência de público, de estar ao ar livre, de ver um passarinho cantando e passando por você, enquanto você tá vendo uma coisa ali, é quase que antológico, uma coisa... Eu não sei se é da minha cabeça, mas eu fiquei muito chocado. Não, aquilo era fantástico. Sabe? E é um formato que a gente não estava acostumado, Não, né? não. A gente estava sempre acostumado a entrar no teatro, enfim, às vezes de arena, às vezes no teatro clássico, mas era aquela experiência. E quando você coloca a gente num palco a céu aberto, com interferências sonoras do ambiente, com uma experiência pré-show, né? Então a gente tinha ali lojinhas, bar, restaurante, tudo ali. Aquilo virou um marco dentro desse mercado, né? Então a gente já tá órfão, realmente. E eu vou dizer pra vocês, assim, também é bom falar dos erros, tá? Não só dos acertos. Todo mundo olha e fala, uau, realmente, é uau como experiência. Mas eu acho que foi o show errado pro formato certo. E vou dizer por quê, né? É um trabalho meio doido também do produtor, porque muitas vezes eu não tô olhando pro palco enquanto as pessoas estão olhando pro palco, eu tô olhando pra plateia para entender a reação, entender quem são. Eu fico lá no foyer olhando e futricando, ouvindo, tentando tirar o crachá. Se ninguém me conhece, eu fico ali tentando descobrir o que tá acontecendo, né? E o Evita era um musical para um público muito mais velho, então os velhinhos amavam. Só que a gente fez no inverno ao ar livre a 6 graus. Então os velhinhos sofriam e queriam me matar no final. Quem foi que inventou de fazer esse negócio? Enquanto os jovens amavam o formato, iam, assistiam sem casaco e tava tudo bem. Mas eu acho que não necessariamente é o show ideal para uma audiência mais jovem. Então... Porque às vezes não entendiam o que estava sendo colocado ali de fato, né? Exato. Às vezes eu acho que até mais do que não entender, mas é porque a Evita faz parte de uma geração, né? E aí uma geração jovem talvez não se sentiu tocada pela história porque não viveu a realidade Evita, né? Sim. E a demografia, sabe? Olhando para os números de venda, de quem compareceu, de fato, você via isso. Então, para um futuro, um show para um público mais jovem dentro de um open air, isso é uma coisa que a gente pode esperar. Eu já amei. Bacana. Eu já amei. Posso ligar aqui as câmeras pra ele contar? Porque eu já entendi que ele não vai falar com a câmera ligada. Só um minutinho. Não, eu vou... não vou. Bom, então acertamos a nossa primeira curiosidade, não é mesmo? Exatamente. E vamos para a segunda. Dá uma olhadinha aqui. A gente vai pra onde? Ai, que medo, gente. Eu posso escolher? Claro, olha, eu tô dando Meu o programa na passado sua me mão. condena. Esse aqui, eu acho bom. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar nesse lugar de educação e nessa vertente. E é verdade, Vini, que você fez MBA em Administração de Negócios? Sim. E aí é uma coisa assim... Meu pai, a minha vida inteira, falava, você tem que fazer administração. Ele começou como motoboy numa multinacional e terminou na diretoria dessa multinacional no final da carreira dele. Então, e minha mãe vem também do universo também administrativo da coisa. Fez biblioteconomia. Mas então, duas pessoas quadradinhas, que não tem nada a ver com teatro. E aí aparece esse ser humano que só quer falar A sobre gente vem pra ser entretenimento. disruptivo, né? É isso. E ele sempre falava, você tem que fazer administração. Quando eu fui fazer o meu vestibular, o dia de administração da GV batia com o dia de rádio e TV da Rio Branco.
Então eu tinha que escolher, eu ia fazer vestibular de um ou de outro. Falei pro meu pai que eu ia pra um, fui pro outro. E fiz rádio e TV. Agora, assim, né? O mundo não dá voltas, ele capota. Uhum. Lá vou eu descobri que ser produtor é ser um gestor de empresas, é ser um administrador de negócios. E aí senti que eu precisava me profissionalizar nisso. E aí, com isso, durante a pandemia, foi durante a pandemia que eu fiz esse MBA. Eu fiz um MBA e uma pós em gestão da economia criativa ao mesmo tempo, porque a pandemia me deu tempo. Então, eu em casa, falei, eu vou usar esse tempo para, de alguma forma, fazer ele valer. Porque eu sei que nunca mais eu vou ter esse tempo. Sim. Entendeu? E aí, nisso, eu acabei fazendo. E amei, posso dizer, eu acho que foi, de todas as experiências acadêmicas que eu tive, a que mais me deu resultado positivo, a que mais me colocou num networking fantástico e que, de fato, me mostrou muito mais teorias e práticas daquilo que eu faço hoje. Então, gosto muito. Eu gosto muito de estudar. Eu sou meio nerd, sempre fui. Isso é um problema? Não, talvez não. Jamais. Não, jamais. Jamais. Tem que ser, né? Acho que tem que Claro. ser um Acho pouco que pra gente sim, conseguir. acho que sim. E passam tantas produções por você e tantos universos diferentes que eu acho que tá sempre antenado, tá sempre lendo coisas diferentes, faz com que você entenda ainda mais aquilo, né? Acho que eu e o Pi, a gente estava conversando outro dia, né, Pi, sobre engrenagem. E a gente entende que o seu papel é esse, né, Vini? Dentro de todo o ambiente, você é uma engrenagem que tem que fazer todas as outras funcionarem ali juntas, né? Então é isso, você tem que saber como é que tá o texto, mas você tem que saber se o ator não tá passando bem ou se ele tá, mas você tem que entender onde é que tá o diretor e que horas ele chega. Então é um lugar que precisa ter uma administração muito forte, né? E ao mesmo tempo confiar nos profissionais que você coloca em cada uma dessas funções, né? Saber delegar a função exatamente para cada um deles. E dar autonomia para essas pessoas, Uhum. para que elas te representem ali na ponta, porque de fato você não consegue ser um polvo e que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, Exato. né? Tem duas coisas que eu queria agora que me instigaram ao teu comentário. Eu acho que vale para todo mundo que está assistindo, para qualquer área que você trabalhar. A gente tem que entender que a gente sempre lida com o ser humano. Que o ser humano é a pessoa que está na outra ponta. Então, todas essas pessoas que estão ali, essas engrenagens, por mais que a gente use essa ideia de que a gente é um conjunto de engrenagens, essa engrenagem ela não é feita de metal. Então, ela sofre, ela tem sentimento, ela pode estar num dia bom, ela pode estar num dia ruim. E é o nosso papel enquanto gestor também saber como lidar com essas pessoas. Claro. E como fazer, querendo ou não, é isso, né? Fazer com que elas façam aquilo que a gente precisa, Uhum. só que da melhor forma possível. Por que não fazer de uma forma leve, de uma forma agradável? Eu costumo dizer que se a gente fosse... Né, o produtor também tem essa cara meio de o ganancioso, que só pensa em dinheiro, que ganha milhões. Primeiro, não é verdade. A gente sofre muito para fazer as contas fecharem. Se não tivessem as leis de incentivo, seria impossível fazer teatro musical e produções da forma como a gente hoje estrutura. Mas a gente tem que, acima disso tudo, eu acho, e acima mesmo, pensar em como fazer a gestão de pessoas. Então, para mim também é uma outra coisa inegociável para mim. Não perder a qualidade, mas também não perder o como a gente tem ali um ambiente leve, agradável e tranquilo. Muito bem. E reza a lenda, né? Aí é uma curiosidade completamente out of disso aqui, mas que a gente ficou sabendo que você é um produtor, Vini, que você tá presente, claro, mas mais presente ainda, que você tá sempre pelos corredores. Que você tá sempre ali, tá sempre, né, dando uma olhadinha, resolvendo aqui, resolvendo ali, mas você faz questão de estar ali presente. E vem desse lugar de gerir as pessoas, mas para isso estar presente 100%? Isso fui eu que fofoquei, tá? Não, tá bom. Ótimo. Eu ia falar, caraca, realmente pesquisaram. Não, porque foi uma informação que Sim. você me trouxe uma vez que a gente saiu, que eu acho muito interessante colocar, até pra desmistificar essa figura do produtor, que é o que você tá falando, dessa pessoa gananciosa, normalmente uma figura de um homem mais velho. Você é um cara jovem, seus 30 anos, e que tá ali, tá botando a mão na massa e tá lidando com pessoas exatamente como você tá falando, da melhor maneira possível. Sim. Eu sou gente como qualquer um. Todo mundo é ser humano, Sim. tá certo? E eu acho que foi-se a época em que os gestores podiam se colocar num pedestal e serem inatingíveis. E aí vir aquela figura do medo, e a gestão passa a ser gerida pelo medo. Eu tô no corredor no dia a dia, e eu tô lá, e junto com todo mundo, porque juntos a gente tá construindo essa história número 1. E quer falar comigo, eu tô aqui. Eu não mordo, eu não grito, e eu vou te ouvir. Pode ser que a resposta que eu te dê não seja aquilo que você quer ouvir, e faz parte. Claro. Mas eu tô ali disponível, sabe? E eu acho que isso é importante. As pessoas poderem
desmistificar esta Uhum. figura, só que não adianta só eu falar. Você tem Eu que tenho que agir. colocar na prática. E assim, isso acaba com a minha vida. Por quê? Vamos pensar. De quinta a domingo ou de quarta a domingo, a gente tem os espetáculos acontecendo. Então, se eu tenho essa estratégia de estar lá presente, de estar todo dia e de estar disponível para as pessoas poderem me acessar a qualquer momento, eu tenho que estar lá, de forma física. O virtual não me permite esse movimento. Agora, de segunda a sexta tem o escritório, e é onde os patrocinadores, é onde os contratos, é onde os contatos, onde as coisas acontecem. Se você não se policia, você trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. E, na verdade, até se policiando. Vou dizer, eu trabalho 24 horas por dia, de segunda a segunda. Ainda mais agora que esse movimento na VME de estruturar uma empresa do zero e colocar novos conteúdos no mercado. Então, assim, é muita loucura, gente. Mas eu amo. Tô Muito reclamando, bem. não. E por falar em VME, eu acho que tá na hora da gente ir pro nosso segundo bloco, para que a gente fale mais sobre isso. Mas antes, a gente tem que falar de quem faz esse programa acontecer também. Como o Vini trouxe, os patrocinadores, eles fazem o brilho chegar até as telas, não é mesmo? E aqui no programa do Foyer, quem faz isso acontecer é a Encanto Corp. A Encanto Corp é a nossa parceira por mais essa temporada e, como sempre, ela trouxe um mimo para você, Vini, para adoçar também a sua vida e Mentira! para mostrar o brilho que a gente pode levar para todo mundo. Gente! Ai, Deus, eu amo Fica à presente. vontade, pode abrir. Gente, eu amei a caixa. É linda! Lindíssimo, Encanto Corp, por amarelo. favor, eu quero uma igual. A gente não sabe nem o que tem Não dentro. sei, mas eu Mas quero. eu quero a caixa só. Gente, que maravilha. É chá! Eu amo chá! eu sou um tea acertamos lover! em cheio. Ai, amei! Amei! Lindíssimo. Café. Para te Ai, acompanhar na sua rotina de trabalho de segunda a segunda. é pra moer café? Uhum. Olha, chique. Amei. Não é? Amei! Isso vai te acompanhar na sua rotina de trabalho de segunda a Amei. segunda. E é um Amei. oferecimento da Encanto Corp, que tá aqui com a gente e faz tudo isso acontecer. Então vamos para o nosso próximo bloco? Vamos. Bora lá! E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E agora chegamos à parte do nosso programa em que a gente traz um debate para a mesa. Né? A gente quer falar sobre algumas coisas que envolvem esse universo novo que a VME está nos trazendo e que a gente já está com um gostinho do que vai ser, não é mesmo? Então vamos lá. Vini, a gente queria falar um pouco sobre esse amor pela produção, né? Que é essa nova proposta que vocês estão trazendo para todo o mercado, mas mais do que isso, né? A gente conversou com a Thaís, que trabalha com você, e ela trouxe pra gente todo um espaço de contato, de conversa, principalmente com os fãs. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, vale ressaltar, eu sou fã, como todos vocês fãs de teatro musical. E é por isso que essa paixão existe dentro de mim. E o fã, assim como o produtor, não morde. E muitas vezes eu vejo o mercado colocando os fãs como uma pessoa chata, não quero ter contato, quero manter distância. Desculpa, é por conta deles que a gente existe. Então, a gente precisa do fã. E aí, né, polemizando, já que estamos falando de debate, porque tem gente que ama, tem gente que odeia o programa de fidelidade, minha culpa, foi uma ideia minha, de fato, essa coisa toda que se perdurou. E agora, Hairspray tá fazendo, é isso, é do mercado, não é uma coisa de uma única produtora. O cara que foi ver Wicked e ganhou uma vassoura, não foi um, foram 28. Quem ganhou o patinete de Matilda, tenha gostado ou não do patinete, foram 76, se eu não me engano, patinetes distribuídos. Se você faz uma conta básica de quanto cada uma dessas pessoas gastou, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E assim, o que a gente tá fazendo é recompensando o cara por uma coisa que ele naturalmente já faria. Ou vocês vão me dizer que em Wicked as pessoas estavam indo pela vassoura. É óbvio que Claro não. que não. Estavam indo pela experiência. O motivo do programa de fidelidade nunca é pra pessoa atingir 30. É para eu conseguir vender o segundo ingresso mais fácil. Eu dei uma boa experiência pra pessoa. A pessoa tá ali dentro do teatro emocionada. Ela recebe o programa, ela recebe um carimbo. Ela pode vir e comprar o segundo ingresso. E aí eu tenho muito menos dificuldade de atingir uma massa maior. Meu, esses caras precisam ser consultados. A gente precisa conversar, a gente precisa abrir um diálogo. A imprensa digital, ela é importante pra caceta no nosso mercado. A imprensa digital tá muito mais próxima do clique de venda de ingresso do que um offline mais frio.
né? E, no fundo, são pessoas por trás de todas essas páginas, né? Eu sou muito amigo da Marília e da Michelle do Cena Musical. E eu entendo e vejo os perrengues que elas passam também e de como algumas produtoras não abrem as portas para determinadas situações que são benéficas para as próprias produtoras. Eu quero e gosto de saber quem é a Vit, que é fã do Wicked, de quem é a Marcela, de quem são os mega fãs que estão com a gente. A gente tem que ouvir esses caras. A gente tá fazendo coisa que eles amam. Por que não consultar? Então, também, né, a Thaís, ela vem do mercado financeiro, aonde a gente, de seguros, de Bitcoin, de um outro lugar, né? Aonde você pode ter novas experiências, você pode aprender com outros mercados. E marketing de comunidade é uma coisa que o nosso mercado não explora. E é isso que a gente está fazendo. Hoje tem um grupo de WhatsApp, talvez seja isso que você tenha Já estamos se ali. referido aonde. E se você não tá e quer tá, escreve pra gente. Pra que você possa estar lá. A gente quer criar um ambiente onde vocês, enquanto comunidade, participem. De um dos conteúdos, quem vai decidir o nome do conteúdo são vocês. A gente quer que seja uma coisa participativa. E é nesse sentido que a gente está buscando o diálogo. Não só com o fã, com todo mundo. Nesses últimos meses, eu sentei com praticamente todos os produtores de teatro e de teatro musical. Porque nossa classe é muito desunida. Muito. E assim, a gente às vezes vai ter que comprar brigas no futuro, especialmente quando a gente fala sobre uma causa comum. Por exemplo, não sei se vocês acompanham tão de perto esse dia a dia desses diálogos de produção e tal, mas por quase muito pouco, a Lei Rouanet baniu os musicais, né? E não tinha uma frente unida para dialogar com o ministério. E aí, se cada um vai sozinho, a gente é fraco. Junta todo mundo, vê o quanto a gente movimenta na economia, quanto a gente capta, o que significa em percentual o que é teatro musical dentro da Lei Rouanet. Acho que a gente tem um pouco mais de chance de conseguir desenvolver diálogo quando a gente se une. E a gente é competidor? É, sem dúvida. A gente compete pelos mesmos teatros, pelos mesmos patrocinadores, pelos mesmos musicais. Todo mundo quer, é um leilão absurdo para você conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem que ser adulto e saber conversar com o nosso competidor. Todo mercado é assim. É isso que eu ia falar, entender que essa competição ela faz parte do meio, né? E se pega isso lá fora é super comum de Super. acontecer. Aqui parece que acontece de uma forma quase feio e na verdade não, é normal isso, né? É normal e assim, olhando lá pra fora, eles estão milhões de quilômetros de distância À da gente, frente. com a Broadway League, com as unions, com Uhum. todos as formalizações que existem, né, para dar sustentação à cadeia inteira. Eles estão muito quilômetros à frente. Só que vamos não olhar para o teatro, vamos olhar para uma outra indústria, vamos olhar para bancos. Todo presidente de banco se fala. Eles precisam se falar. Por que os produtores não se falam, Jesus Cristo? É. Precisa. Então, assim, né, ativamente mas é que é engraçado, até eu pensei muito na hora de colocar VME, porque assim, as pessoas me conhecem, então é meu nome, então eu vou lá e vou dar minha cara a bater. Só que não sou eu, né? Hoje a gente tá em 15 pessoas, e essas 15 pessoas fazem parte da empresa e também fizeram muito dessas aberturas e desses diálogos. A gente tá aqui para somar e pode ser utópico, mas mudar o mercado de fato. Muito bom. Muito bom. Eu acho que era por aí que a gente queria começar Sim, mesmo, sim. não é? Até foi além do que eu estava esperando, mas porque são diálogos muito latentes, né? A gente que está aqui desse lado enquanto mídia sente exatamente o que você disse. Sente, às vezes, uma dificuldade de falar com a produção e fala assim, poxa, mas é porque estão me pedindo. São fãs que têm acesso a mim, que querem ter acesso a vocês, e vocês não estão abrindo esse E diálogo. que vai beneficiar todo mundo de uma certa forma, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente tem produtoras, quando a gente tem assessorias de imprensa que abrem esse diálogo pra gente, que abrem esse caminho. Isso faz toda a diferença. O Foyer chegou agora na sua 4ª temporada por causa desse diálogo, Sim. né? Porque a gente tem o fã naquela ponta que quer ouvir vocês aqui e a gente tem a produção daquele lado que abre espaço para que vocês venham. E tem a assessoria de imprensa que abre espaço para que tenha o artista aqui, para que a gente possa criar todo esse lugar, né? Então eu fico muito contente de ouvir isso. Eu acho que é por aí, a gente começar a mudar o mercado, né, passinho por passinho, mas ter essa mudança em mente. Eu acho isso extremamente importante.
Poxa, obrigado. E assim, eu sou fã do outro lado também assistindo vocês, tá? Acho honrável o trabalho que vocês fazem, que é com muita qualidade. Vocês pesquisam, vocês se importam com o que tá sendo discutido, sendo falado. Não é em todo lugar que a gente vê isso, não, viu? Obrigada, eu fico muito feliz. E é isso, e por falar em, né, vou até jogar aqui pra vocês também, por falar em fã, por falar isso, a nossa cadeira rotativa tá aqui nesse lugar, né? São pessoas que querem conversar com quem vem nas nossas outras cadeiras e que vai ter esse espaço aberto agora, né? Esse espaço em que a gente proporciona esse debate maior. Temos eu aqui em formato de mídia, mas temos Pietro que tá no lugar do ator também, né? Da produção de elenco, né, Pi? Sim. Que tem também esse diálogo, produção. Então, a nossa ideia, a partir de agora, nessa nova temporada do Foeira, é também criar esse diálogo. Então, esse casamento aqui tá mais do que perfeito. Maravilhoso! É o futuro, né? Eu acho que é o futuro. E assim, tem uma nova geração aí que, querendo ou não, eu fui parte responsável, que são dessas crianças que passaram pelos musicais, que ou a gente pensa no futuro e dá um lugar para elas poderem sonhar, ou eu fui a pessoa mais malvada do mundo em colocar um sonho na cabeça dessas crianças e depois elas não poderem executar isso quando elas estiverem na idade adulta. Então também tem um peso, sabe? Várias vezes eu deito assim e falo, caceta, 200 e lá vai cacetada crianças, sabe? É o nosso futuro, tá aí. E elas estão agora... Eu tenho crianças que hoje têm 18 anos e estão audicionando para os musicais. E estão passando nos musicais. Eu falo, Jesus, como eu envelheci. Mas que bom Não que lembra elas disso, essa continuam. parte não lembra. E você tá formando gente, né? Você tá formando atores e atrizes, você tá formando público, você tá formando pessoas capacitadas em trabalhar em produção, que é uma coisa muito nova no mercado. Sim. É muito, muito rico isso. Eu também tem essa, né? Assim, eu realmente acho que cultura e educação juntos são um combo que podem juntos mudar mesmo, assim. E eu, como eu falei, eu errei muito no caminho, né? Por que eu não posso ajudar essa nova geração a errar menos e chegar mais rápido no resultado onde eu cheguei? Então, eu fiz um curso livre de produção para teatro musical, onde eu já formei 200 pessoas, literalmente. E é um curso gratuito que, enfim, a última turma foi interrompida no meio do caminho, mas eu tenho, obviamente, a pretensão de voltar e de retomar isso, porque eu acho importante, assim. E especialmente porque me dá um orgulho muito grande. Eu não vou aqui dar o furo alheio, mas tem um aluno que comprou direitos de um musical, colocou na Rouanet e vai produzir ano que vem. E aí, eu vou ficar irritado com isso? Não! Eu vou dar graças a Deus que a gente tem mais um louco apaixonado por teatro musical e produtor que vai entrar nesse mercado e espero para juntos somar e mudar. Então, eu fico muito feliz. Assim, eu realmente acredito muito no poder da educação. E, como infelizmente a gente não tem no Brasil, é engraçado. Eu passei na graduação de produção para teatro musical que tem na Universidade de Bristol. Eu fiz a aplicação. Eu não tinha dinheiro para pagar quando eu passei. E aí veio a frustração e eu voltar e olhar para o Brasil e cair na rádio e TV, que foi onde a gente começou a nossa conversa. Mas lá tem. O cara nasce lá, ele sabe para onde ele tem que ir. Aqui o cara nasce e não sabe para onde tem que ir. E não é só em produção, entende? Em todas as áreas do entretenimento. É muito louco. Não dá, assim, no que a gente puder, tentar mudar. Muito bom. E eu acho que com isso, e pensando em futuro, a gente pode ir pro nosso próximo bloco, que é onde a gente vai tentar descobrir mais um pouquinho do que vem por aí dentro da VME. Então vamos a ele? E vamos então ao nosso segundo sinal. Muito obrigado, produção. E agora... As pulseiras balançando. Acho que é o sinal, é o sinal. Mas então, chegamos ao nosso terceiro bloco, que é o bloco em que a gente fala do futuro. Um bloco em que a gente tenta descobrir um pouquinho mais sobre o que está por vir, sobre o que vai acontecer. E aí, abro para você, Vini. Primeiro, onde é que a gente encontra a VME e aonde a gente vai descobrir tudo que está por vir? Eu sabia que essa hora ia chegar. Eu sabia. Não teria como escapar dessa. Olha, nas redes sociais, vm.entretenimento é onde vocês encontram em todas as plataformas. A gente está em absolutamente todas as disponíveis, porque são diferentes segmentos, diferentes formatos, enfim, que a gente entende que a gente também precisa estar presente e até entender o que funciona e o que não. E por lá vocês vão ter todas as novidades. O que eu já posso falar, né, dos conteúdos que a gente tem, é que, visando o fã, a gente está junto com a Show da Comunicação no Musical Bar.
Então, a partir de dezembro, a edição de dezembro agora, que é em comemoração aos musicais do ano de 2024, a gente tá junto, produzindo junto com elas, num formato bem ousado, para dizer. Não vai ser em teatro, também não vai ser em casas como foram antes, vai ser um formato um tanto quanto diferente, mas eu acho que é também ouvindo o fã que a gente chegou nesse resultado. Você já tem data? Em dezembro. Em dezembro. Tá Um bom. final de semana de dezembro. Ok. Provavelmente dia 20, provavelmente. Anotado, anotado. Mas isso não é ele que tá dizendo. Mas não sou eu. Isso. Vendas em breve. Além disso, a gente anunciou recentemente 12 shows de música, porque sempre me incomodou o fato também de eu ficar fechado na caixinha teatro musical. Uhum. Teatro musical é muito difícil de fazer, é muito caro e tem coisas muito mais legais, talvez, ou muito mais. É que assim, é complexo, né? Não é que é difícil. O teatro musical é muito complexo de se fazer da forma como eu acredito que é para se fazer. Show de música, ele tem um risco maior, porque é um único evento ali, você tem que confiar muito no teu artista, no pipeline e tal, mas convenhamos, é muito mais fácil produzir um show, dependendo do tamanho e formato que Claro. ele for, do que uma temporada de teatro musical. Então a gente tem o know-how para isso. Então a gente vai fazer 12 shows de música nacional ano que vem. Todos eles roteirizados pelo Vitor Rocha, que teve aqui semana passada com vocês. Uhum. Dirigidos por um grande diretor de teatro musical, que logo logo a gente também anuncia. E 12 nomes de atores, atrizes de teatro musical, porque a nossa ideia é honrar o nosso passado, olhar para o nosso presente e mirar o nosso futuro. Entender que o teatro musical é uma indústria e de que essas pessoas hoje que estão aí abrilhantando os palcos são performers, são artistas, não é só o ator de teatro musical. Muitas vezes elas têm outras vontades, querem falar e dialogar e dar espaço para outras formas disso acontecer. Então, tem isso. Eu também entro no universo da mágica junto com o Henry Claus, que são considerados os maiores ilusionistas da América Latina. A gente diz, né, que é um ano mágico, porque a gente está embebido dessa mágica em todos os nossos conteúdos de fato. E, além disso tudo, a gente anuncia um musical e uma peça de teatro. O musical vai fazer temporada em São Paulo e sim, a gente vai pro Rio. Antes que Adoro. perguntem. E uma peça de teatro que vai ficar aqui em São Paulo por N questões, mas que muito em breve, ainda esse ano, vocês vão saber. Não é que eu sou o chato do vem aí, spoiler, spoiler. Gente, tem toda uma estratégia por trás disso. Não, e assim. tem muitos fatores envolvidos que a gente entende que não é simples colocar uma coisa desse tamanho no palco. E né? na hora que a gente solta, tem um buzz gigantesco. Uhum. Assim, seja o conteúdo que for, sempre é na abertura e no anúncio, onde as coisas. E a gente tem que estar preparado do ponto de vista técnico mesmo, por trás dos bastidores, né? Ninguém nem imagina, gente, o que é produzir e abrir vendas de um espetáculo de teatro musical ou anunciar. Assim, é uma loucura. A gente tem equipes internacionais desses projetos que estão chegando em 2 semanas pro Brasil. Então, já começou. O projeto já tá rodando. Mas no momento oportuno todo mundo vai saber e aí vão poder estar junto com a gente. Mas é isso, né? Não vou largar meu DNA que é teatro musical. A gente continua aí. E, Vini, isso é uma curiosidade minha. Você tem preocupação, né? O teatro musical, querendo ou não, ele ainda é voltado muito pra fora, né? São produtos. Mas você tá falando agora desses 12 shows que vão ser produzidos aqui no Brasil. A VME tem essa preocupação de trazer coisas nacionais, criar produtos do nosso país? Tem. Além de tudo que eu já anunciei que são os conteúdos, eu fiz 2 parcerias muito estratégicas para olhar para esse lugar. Então, com o Rafael Gomes, que é um diretor de teatro, e com o Vitor Rocha, na parte de dramaturgia, a gente está olhando para esse universo, sim. Então, a gente lançou junto com os shows a plataforma que a gente chama VME Originals, onde conteúdos originais vão sair daí. Só Legal. que, de novo, olhando para como eu acho que deve ser o jeito certo. Então, se inspirando lá fora, Claro. mas com conteúdos que possam ser nossos. Eu acho que lá vou eu no meu mania de grandeza. Mas por que não a gente não tem um Lemis? Por que não a gente não tem o nosso próprio Fantasma da Ópera? A gente tem muita história que pode ser internacional e que a gente deve internacionalizar. Eu estou olhando muito para esse mercado fora. Assim, muitas oportunidades já apareceram para que a gente consiga internacionalizar realmente
os nossos produtos. Até os nossos Legal. musicais, por que não produzir Claro. que seja Matilda e depois Matilda ir pro México? Por que não? É uma possibilidade. Então, acho que a gente tem essa potência, o Brasil tem essa força, sabe? Muito bom. Maravilha. E se você quiser encontrar todos esses conteúdos e tudo que ainda está por vir, é muito fácil também. Você pode acessar o foyer.digital. Todas essas informações vão estar sempre quentinhas, fresquinhas lá. Acesse o nosso site também, foyer.digital. E não se esqueça de inscrever aqui no canal, que também é foyer.digital. E Pi, aonde a gente te encontra? Bom, as minhas. Eu olho pra qual câmera? Depois. É pra essa, né? Pode ir? Tá. As minhas redes sociais, @pialonso, e eu tô em cartaz atualmente com o espetáculo O Homem Mais Inteligente da História, uma adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury, e em janeiro estreia a novela Beleza Fatal na HBO Max. E você, Vini, quer dar novamente o serviço de todas as redes sociais? Podemos. A VME você encontra na vm.entretenimento. Se quiser mandar um oi pra mim também, é Vini Munhoz, em todas as redes também. E obrigado por terem aguentado esta voz de tagarela até aqui, até agora. Imagina. Obrigada a você, Vini. É Obrigado um você. prazer te receber. E saiba que as portas do Foyer vão estar abertas para toda e qualquer produção que vier da VME. Vai ser uma honra recebê-los aqui no nosso Foyer. Obrigado. Muito obrigada pela Obrigado, parceria Bel. de mais uma semana, Pi. E não esquece, se você quer ver alguém nessa cadeira, manda pra gente. Quem sabe, não é? Pode ser você aqui. Manda pra gente, não esquece. Liga no número que vai aparecer na tela. Aqui embaixo. E é isso, temos então? Temos? Então é isso, até a próxima semana. E o nosso terceiro sinal. Eu não posso esquecer o nosso terceiro sinal. Eu estou esquecendo o nosso terceiro sinal. Então vamos a ele, o nosso terceiro sinal. E cortamos! Ê!